Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo o meu pai, que eu cumprimento. Muito obrigado por estar presente na Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Gratidão. Hoje ele vai falar sobre as três revelações. Você poderia, por gentileza, começar com a prece para iniciar? No final da palestra, a vibração e a prece de 30 minutos, né, que é a mínima, tempo mínimo, a 60 minutos, uma hora, que é tempo máximo. Agradeço e, por gentileza, é com você. Gratidão. Caros irmãos, caras irmãs, boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, estejam sempre conosco e que estejamos receptivos aos seus ensinamentos. Meu nome é Wilson Zerbinati, eu sou um voluntário desta casa virtual bendita que nos acolhe. E eu também tenho muita gratidão. Gratidão a Deus em primeiro lugar, gratidão à espiritualidade que bondosamente nos dá toda assistência, gratidão à diretoria desta casa que me concedeu esse espaço para estar falando aqui hoje, gratidão a todos os integrantes desse grupo de luz. E eu quero agradecer em especial ao Rodrigo Zerbinati, meu filho, que ele leva esse trabalho tão a sério, com tanta seriedade, com tanto carinho, com tanto respeito aos palestrantes, preletores, aos componentes desse grupo. Quero parabenizar ele e deixar aqui meu profundo agradecimento. E não poderíamos começar diferente, já que estamos agradecendo, com uma prece, né? Então eu convido nesse instante a todos que se sentirem confortáveis a fecharem os seus olhos físicos, sentar numa posição mais confortável possível, fazer um exercício de relaxamento também, simultaneamente, respirando pelo nariz, segurando um pouco o ar e soltando lentamente pela boca. E assim, pensemos em Jesus e vamos nos ligando aos nossos mentores, aos nossos protetores individuais. Vamos nos ligando aos mentores, aos protetores desta casa virtual. Vamos nos ligando a todas as fraternidades de harmonia e higienização na seara do nosso Divino Mestre Jesus. E vamos dizendo assim: nosso Divino Mestre Salvador, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, fortalecidos com a prece das fraternidades, vamos chegando até o anjo Ismael, anjo tutelar do Brasil, anjo preposto por Jesus para comandar, dirigir esse nosso país. Vamos chegando até as figuras de Maria de Madalena e Paulo de Tarso, exemplos de transformação e de fé. Vamos buscando as servas de Maria e assim chegando até a nossa Mãe Santíssima,
pedindo a ela que nos envolva, nos proteja com seu manto de amor e de luz, e que nos leve até seu Filho amado Jesus. E através dos seus ensinamentos, que nos leve até Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. E de joelhos em espírito, vamos agradecendo então pela vida, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, e agradecemos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo mal e do perigo, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, o tema proposto é o tema As Três Revelações. Eu acompanho rigorosamente todas as preleções, todas as palestras. Quando eu não consigo acompanhar ao vivo por força maior, eu acabo pegando no YouTube, no meu horário de almoço, lá no trabalho. Então, os colegas que são simpatizantes da doutrina também, que não estão nem inscritos nesse grupo, eles acompanham, e é muito bom, porque eu tenho acompanhado, são palestras maravilhosas, palestras com muito potencial, muito esclarecedoras. E quando me convidam para fazer uma palestra nesse grupo, eu fico até um tanto quanto cauteloso, receoso, né? Porque é um trabalho tão sublime, e eu não me sinto tão assim preparado, tanto quanto aos palestrantes que têm se apresentado nesse grupo. Gratidão a todos. Por falar assim, as três revelações. Mas o que são revelações? O que é revelação? No termo popular, se jogarmos lá no Google, for procurarmos mais atrás um pouquinho no Aurélio, revelação é o fato de desvelar, tirar o véu, esclarecer. A humanidade recebeu de Deus, nosso Pai, três grandes revelações essenciais. A primeira grande revelação foi trazida por Moisés, com a sua característica principal de trazer o quê? A justiça e o direito, contida nos 10 mandamentos. Moisés recebeu mediunicamente os 10 mandamentos no Monte Sinai. As leis de Moisés ainda nós conhecemos nos dias de hoje como o Velho Testamento. O Torá. O Torá significa, na linguagem hebraica, ensinamento, orientação, instrução. E algumas religiões ainda, nos dias de hoje, seguem rigorosamente o Velho Testamento, o Torá. E os judeus, por exemplo, eles seguem rigorosamente as leis de Moisés. A ideia de Moisés, no Velho Testamento, ele trazia para nós o quê? A existência de um Deus único, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Criador do céu e da terra. A segunda revelação, trazida à humanidade, se fez através de Jesus, a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, o cristianismo, conhecido como o Novo Testamento. A essência, a base do cristianismo, a base da segunda revelação de Jesus é justamente o amor.
O Novo Testamento foi nos trazido há pouco mais de 2000 anos atrás, né? E a base da doutrina de Jesus, como eu falei, que é o amor, tanto que Jesus resumiu os 10 mandamentos deixados por Moisés em apenas 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Porque, segundo Jesus, aquele que conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tem tudo para conseguir a sua evolução, a sua elevação espiritual, a sua salvação. A terceira revelação que Jesus enfatizou na sua passagem pela terra, que uma terceira revelação estaria por vir, que seria trazida em breve, para explicar tudo aquilo que ele não pôde falar. Jesus falava muito por parábolas. O que são parábolas? É aquilo que dá a entender. E tinha uma razão. Vocês vão ver já já por que Jesus falou por parábolas, não foi por acaso. Então, Jesus disse, na sua passagem pela terra, que uma terceira revelação estava por vir para complementar, esclarecer aquilo tudo que ele falou e aquilo que ele não pôde dizer tão claramente para o povo daquela época. Aí, no ano de 1860, em Paris, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec. Pseudônimo esse de Allan Kardec, que significa homem bom, homem harmonioso. Allan Kardec, a partir desse ano, ele dedicou-se a estabelecer as bases da codificação da terceira revelação de Deus, que é justamente a doutrina espírita, nos aspectos filosóficos, científico e religioso. A doutrina espírita, meus caros, ela está fundada em 5 obras básicas. Em 1857, o Livro dos Espíritos. No ano de 1861, o Livro dos Médiuns. No ano de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. No ano de 1865, o Céu e o Inferno. E no ano de 1868, a Gênese. Eu tenho até aqui uma colinha, porque eu nunca consegui gravar exatamente essas datas, esses anos. Então, o Livro dos Espíritos foi a primeira obra da doutrina espírita, na codificação de Kardec. Segunda obra, o Livro dos Médiuns. Terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta, o Céu e o Inferno. E a quinta, a Gênese. Nessas 5 obras estão contidas a base da doutrina espírita, da nossa doutrina tão querida, né? Por que 3 revelações ao longo dos tempos, ao longo dos anos? Por que Jesus falou por parábolas? Algumas pessoas não entendem isso. Imagine vocês. Eu posso pegar uma criança do núcleo de educação infantil ou dos primeiros anos do ensino fundamental e colocá-la num curso de graduação, pós-graduação? Não, né? Porque se eu fizer isso com uma criança, provavelmente eu vou prejudicar a evolução dela, eu vou confundir a cabeça dessa criança.
ela não vai entender nada, ela vai se perder toda e provavelmente abandonará o curso. Fruto, ele tem um tempo próprio, certo, para ele amadurecer. E assim também somos nós, os seres humanos, e assim também é a humanidade. Tudo se explica. Porque na época de Moisés, vocês imaginam como o povo era muito mais rude do que na época de Jesus. E na época de Kardec, o povo já era menos rude que na época de Jesus e que na época de Moisés. Então, Moisés falou numa linguagem que as pessoas, ou algumas pessoas, não todas, é claro, da época, pudessem entendê-lo. E deixou aí a sua revelação, a sua contribuição. Jesus já falou da forma com que as pessoas, ou algumas pessoas, pudessem entendê-lo. E deixou aí a segunda revelação, a sua contribuição. E a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, já vem esclarecendo melhor tudo aquilo que Jesus falou e até que Moisés falou também, da forma com que hoje o povo mais esclarecido, mais refinado, consegue entender melhor. Claro que não são todas as pessoas que vão entender, mas algumas. E a semente está lançada. E as pessoas vão, aos poucos, absorvendo. E aos poucos vão evoluindo, vão se inteirando, né? Então, meus irmãos, o caráter da terceira revelação espírita é bastante mais abrangente. Então, a primeira revelação, que foi realmente trazida por Moisés, ela traz realmente a lei do olho por olho, dente por dente, a existência de um Deus único. Já tivemos outras revelações. Não foi só Moisés, Jesus e o Espiritismo que nos trouxeram as revelações. Tivemos outras grandes contribuições. Podemos citar, por exemplo, as inspirações, as manifestações espíritas, trazida por Sócrates, no Antigo Egito, trazido pelo Buda, trazida por Mahatma Gandhi, Albert Einstein. E não poderíamos deixar de citar nosso querido Chico Xavier, que trouxe aí obras maravilhosas. A literatura espírita é fantástica. Nosso querido Chico Xavier trouxe uma contribuição imensa para as três revelações. E tantos outros nomes que passaram, que eu não vou ficar citando todos aqui, trouxeram, sim, as suas contribuições para as revelações de Deus. Sejam elas inspirações mediúnicas, sejam elas de outra forma, mas foram, sim, inspirados por Deus. Então, a primeira revelação, voltando à primeira revelação de Moisés, ela estabeleceu a crença num Deus único, né, que é a inteligência suprema, o Criador de todo o universo, causa primária de todas as coisas. Revelação essa, como eu falei, personificada na figura de Moisés, que foi o escolhido para recebê-la e transmiti-la. Ele revelou através do Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. A segunda grande revelação, como eu falei, foi a trazida por Jesus. Consiste, né, no anúncio de uma vida futura após a morte. Porque o povo, antes de Jesus, eles não tinham uma ideia clara o que aconteceria com a alma deles pós-morte.
Uns acreditavam que seriam arrebatados para o seio de Deus. Outros ainda acreditavam numa vida única terrestre longa, mas a morte para eles ainda era um mistério. Então Jesus instituiu a fraternidade universal também. Instituiu dizendo que todos somos filhos de Deus, portanto, todos somos os filhos do mesmo Pai, todos nós somos irmãos. O mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus falou muita coisa por parábolas, como eu disse aí atrás. Ele deu muita coisa a entender. Porque se ele jogasse abertamente, claramente, tudo que ele sabia, tudo que ele tinha a dizer, provavelmente o povo daquela época ia falar assim, é um louco. Então o povo não estava preparado para receber toda a verdade. Então ele falou, ele deu uns flashes, falou algumas coisas sutilmente e anunciou que uma terceira revelação estaria por vir para esclarecer tudo aquilo que ele houvera até então falado. E essa terceira revelação veio, como eu falei agora há pouco, através de Kardec, codificando a doutrina espírita, o espiritismo, né? Ela veio restaurando os significados dos ensinamentos de Jesus, muitas vezes mal interpretados pelas pessoas, às vezes até mal praticados por várias religiões, e vem mostrando novas coisas, por exemplo, a vida espiritual, consolando os bem-aventurados descritos por Jesus no cristianismo. Vem mostrando, enfatizando que nosso corpo morrerá, mas a alma, ela é eterna. E olha que coisa maravilhosa, né? Então já garantimos vida para a eternidade. A doutrina espírita ainda vem revelar e cumprir todos os requisitos do Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo é uma ciência que vem revelar aos homens a existência e a natureza de um mundo espiritual, das suas relações com o mundo corpóreo, por provas irrecusáveis. Ela nos mostra a espiritualidade e não uma espiritualidade como algo sobrenatural. A doutrina espírita, além da imortalidade do espírito, ela nos traz, nos enfatiza, nos mostra a reencarnação do espírito. E ela nos traz uma coisa muito importante. Ela nos mostra a lei divina de Deus, a lei da ação e reação. Onde tudo aquilo que eu fizer, eu vou colher, eu vou receber. Se eu fizer boas ações, vou receber boas ações. Se eu fizer más ações, vou receber más ações. A semeadura é opcional. A colheita, não. Hoje, eu sou o reflexo daquilo que eu fiz ontem. E o meu amanhã depende daquilo que eu estou praticando, que eu estou fazendo hoje. Eu acho isso fantástico. Na época que eu era jovem, eu procurei encontrar algumas explicações e nenhuma religião conseguiu me explicar. A única religião que conseguiu me explicar foi a doutrina espírita. Portanto, se eu
hoje não acreditar na imortalidade do espírito e na lei da ação e reação, eu preferia acreditar que Deus não existe. Porque algumas pessoas nascem em condições privilegiadas, com tantas facilidades, e outros em condições tão miseráveis, tão precárias, que, olhando assim, você não vê nenhuma razão que justificaria essa situação de seres tão miseráveis, em condições tão precárias. Aí, olhando assim, né, acidentes, catástrofes que nenhuma previsão conseguiu impedir. Então, se eu olhasse nessa ótica, então Deus não existe, Deus não é justo. Por que ele beneficia alguns e prejudica outros? Não, Deus existe, Deus é justo, sim. E dá o livre-arbítrio para que nós possamos fazer aquilo que nós quisermos. E hoje, se eu estou passando algum problema, é reflexo daquilo que eu plantei nessa ou numa existência anterior. E aí a doutrina espírita vem pregar, vem me mostrar toda a justiça, toda a grandeza de Deus nosso Pai. Não vamos conseguir corrigir o mundo, mas vamos conseguir corrigir, melhorar o mundo interno que existe dentro de cada um de nós. Essa é a minha mensagem nesse início do ano de 2023, desejando a todos um feliz e abençoado ano, com muita paz, muita saúde, muito trabalho, muito foco, muita determinação. E aqui eu vou, mais uma vez, convidando a todos que fechem os seus olhos físicos e elevem mais uma vez os pensamentos a Jesus e transformemos os nossos pensamentos e sentimentos que oriundos do coração em vibrações de amor e paz em benefício daqueles que sofrem. Vibremos por todas as crianças, por todos os jovens, por todos os velhinhos, por todos os nossos irmãos mais vulneráveis, que são os mendigos, desabrigados, moradores de rua, por todos os espíritos desencarnados, aqueles que se encontram nas trevas, nas crostas e umbral, por todos os hospitais, por todos os asilos, por todas as casas que propagam o Evangelho e a caridade, por todos os políticos, homens com destino de dirigir essa nação, pela paz do mundo, pela expansão do Evangelho, e vibremos por nós mesmos como trabalhadores do Cristo. E assim, agradecido mais uma vez a todos aqueles que me ouviram, agradecendo a espiritualidade que bondosamente nos dá toda a assistência, todo o amparo, toda a proteção, nós vamos encerrando com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em tentações e livra-nos de todo o mal e do perigo, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite e obrigado a todos.